Senhor Jesus, estamos aí mais um dia com a nossa porção diária. Eu gostaria de compartilhar um texto muito interessante com vocês. O tema desta breve mensagem hoje é: a tua graça me basta. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já orou a Deus pedindo para que Deus o livrasse de qualquer mal? Quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que o livrasse de algo que o fazia sofrer, ele ouviu como resposta de Jesus o seguinte: se você quiser, abra sua Bíblia aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, ou se não, apenas ouve. Eu vou ler apenas a parte A do versículo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim, e eu estou lendo na linguagem de hoje, diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa. Ou seja, em algumas versões está dizendo assim: a minha graça te basta. Continuando, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A frase a minha graça te basta significa que a graça divina alcança os seus propósitos apesar da debilidade humana. Ela revela que o cristão não é sustentado por sua própria capacidade, força ou satisfação, mas pela graça do Senhor. Eu faço uma pergunta: em que circunstância Deus disse a Paulo: a minha graça te basta? Deus disse a Paulo, quando o apóstolo estava rogando ao Senhor que lhe tirasse um espinho na carne. Paulo fazia uma defesa contra os falsos apóstolos. Os crentes de Corinto estavam fascinados por supostas visões e revelações desses falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, além de disseminarem heresias no meio da comunidade cristã, ainda se vangloriavam das suas alegadas experiências espirituais. E olha, irmão, existem muitos falsos profetas nos nossos dias. Basta você ligar o rádio, a televisão, e você vai ver essas pessoas se apresentarem, se intitularem como aquelas pessoas que resolvem. Venha para a minha igreja e vai acontecer tudo. Muito cuidado com isso, viu? Paulo faz uma exposição sobre o que realmente o validava como um verdadeiro apóstolo. Paulo fala de uma experiência extraordinária que ele havia tido há 14 anos. Paulo disse que teve visões e revelações da parte do Senhor. Olha, irmão, Paulo teve uma experiência como poucos tiveram. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi levado ao paraíso. Irmão, imagina que experiência maravilhosa Paulo teve. Ele ouviu coisas inefáveis, coisas impronunciáveis. Ou seja, o 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, eu creio que Deus tenha dito para Paulo: se você dizer para as pessoas o que você viu aqui, muitos não acreditariam. Então, para garantir que ele não viesse assim para que ele não viesse se vangloriar por tudo aquilo que ele tinha visto, Deus enviou a ele um espinho na carne. Paulo não explica que espinho é esse, mas deixou claro que esse espinho era muito doloroso. Então, por 3 vezes ele pediu ao Senhor que resolvesse essa situação que o incomodava. No entanto, ele escutou do Senhor: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Por que a graça do Senhor nos basta? O próprio Senhor, na sequência da sua resposta ao apóstolo Paulo, explica o significado dessa declaração, dizendo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Possa ser que você esteja passando por uma situação e você está se sentindo muito fraco. E nesses momentos de fraqueza, quando nós estamos passando por graves problemas, nós não temos força nem sequer para orar. A palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, quando nós estamos fracos, é que nós conseguimos enxergar a revelação do agir de Deus em nossas vidas. A graça divina não
pode e não é impedida por causa dos nossos defeitos ou méritos. Por mais que nós possamos ter méritos, a graça de Deus é manifestada na nossa vida, não porque temos méritos algum, tá? É interessante saber que Paulo fala da resposta que recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito. No grego, literalmente, ele escreve: Ele tem me dito, minha graça é suficiente para você. Isso significa que a suficiência de graça, da sua graça em nossas vidas é permanente. Esta fala de Jesus não é apenas para Paulo. Essa fala de Jesus para Paulo não foi um diálogo somente para ele, mas para todos nós cristãos, em todos os lugares, em todos os tempos. Eu pergunto para você hoje: a graça de Jesus é suficiente para você? Paulo buscava uma resposta para a solução do seu problema carnal. Que problema carnal era esse? O espinho na carne, a enfermidade que ele tinha, aquilo que incomodava ele, dor que atormentava a vida dele. Mas ele recebeu do Senhor uma resposta incalculavelmente confortadora. Paulo teve a certeza de que todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. A palavra basta traduz um termo grego que significa suficiente e implica na ideia de algo que é completo, que satisfaz, que é pleno. A graça divina é plena, é suficiente, é bastante. E para mim e para você que temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso para nós nos basta. A graça é algo imerecido, é algo que procede do doador e nada depende daquele que recebe. Paulo entendeu esse princípio e por isso ele não fazia como os falsos apóstolos que se gloriavam em suas próprias qualidades. Ele se gloriava e se orgulhava na cruz de Cristo e sabia que somente a Jesus Cristo pertence toda a honra e toda a glória. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14: Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. É aquela famosa frase: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo disse isso? Porque a graça de Cristo para ele era suficiente. A minha graça te basta. Deve ser base para todos aqueles que se dispõem a servir ao Senhor. Quando aceitamos esta realidade para as nossas vidas, circunstâncias e sofrimentos não pode nos impedir de continuar. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mas supriu Paulo em todas as coisas. E por ele ser suprido por Deus, Paulo permaneceu firme e constante em toda a sua obra terrena. Por isso ele encerra a sua jornada como apóstolo dizendo, preste atenção, 2 Timóteo capítulo 4, de 7 a 8, diz assim: Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Aqueles que absorveram esta verdade sabem que o Senhor é sempre presente. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se a sua confissão de fé é real e genuína, se você não tem feito de Deus um garçom na sua vida, você sabe que Deus é presente. Deus é presente em todas as coisas, nas grandes coisas e nas mínimas coisas. Se você tem o Espírito Santo, neste exato momento, você sente a presença do mover de Deus na sua vida. Amém? Eu quero nesse momento terminar esta breve mensagem orando por você e pela sua família. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e busque a face do Senhor agora. Pai,
Neste momento, Deus, eu quero primeiramente te louvar e te exaltar pela tua grandeza e pelo teu poder. E digo, Senhor, a tua graça me basta. Pai, quero me colocar agora como intercessor e orar, ó Deus, por todos aqueles que têm ouvido esta breve mensagem. Pai, que o Senhor possa estar ministrando em seu coração e dando a ele, ó Deus, a certeza e a confiança de que o Senhor é um Deus presente. Visite ele, sua casa, sua família. Pai, em nome de Jesus, mostre a todas essas pessoas, ó Deus, o quanto o Senhor é um Deus fiel. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com a paz. Deus te abençoe. Amém.